Olá, irmãos. Continuando as devocionais no Evangelho segundo João, hoje a gente vai ver no capítulo 5, dos versículos 19 ao 29, que é um trecho monumental. Esse trecho todo, esse capítulo inteiro é considerado monumental, da mesma forma que o capítulo 8 é considerado monumental para Romanos, esse aqui também para o Evangelho segundo João, onde Cristo defende a sua identidade, onde Cristo defende a sua missão, o que ele veio fazer e quem ele é. E tudo isso começa, a gente não vai ler todo o texto aqui, a gente vai passar aos poucos aqui, conforme vamos meditando. Mas isso aqui começa um pouquinho antes, a gente vê que as curas, como Cristo curava no sábado, trabalhava no sábado, e os judeus então o perseguiam por causa disso. Jesus Cristo aqui então, eles afirmam, né, por que fazia essas coisas no sábado? Jesus Cristo era perseguido. E Jesus aqui, dessa vez, ele respondeu de uma forma que foi absurda para os judeus da época, onde ele fala, meu pai trabalha até agora. A gente fala que ele é o Senhor do sábado, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele chamou a Deus de pai, ele falou, em outras palavras aqui para o judeu, que ele era o filho de Deus, que ele possuía a mesma natureza de Deus. Ele é igual a Deus. E os judeus entenderam isso muito bem. Eles falaram aqui, no final, né, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, no versículo 18. Então, por mais que muitos afirmem hoje em dia que Cristo nunca tomou prazer essa divindade, nunca afirmou ser Deus, ele afirmou sim, várias vezes, de várias maneiras. E aqui Cristo então começa, um pouquinho antes do nosso texto, afirmando que ele é igual em natureza ao Pai, que ele é o Filho de Deus, possui a mesma natureza. Depois ele começa falando que ele é igual em obras também, versículo 19 e 20 fala que ele faz o que o Pai faz, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Ou seja, ele faz as mesmas obras que o Pai, ele tem a mesma missão que o Pai, ele tem a mesma mente, ele tem o mesmo objetivo do Pai. Então ele é igual também em obras. Um terceiro ponto aqui, então, que ele pega igualdade, seria basicamente em poder, onde ele afirma que tem o poder da vida. Ele tem algo que ninguém mais tem, que é vida em si mesmo. Ele é o único ser eterno, aquele que habita a eternidade. Todos nós fomos criados, nós passamos a existir, nós dependemos, nossa vida depende de coisas passadas, somos efeitos de alguma coisa. Cristo, Deus, Pai, Espírito Santo, contudo não, eles são eternos, nada os causou, ele é a causa principal de todas as coisas, então ele tem vida em si mesmo. Por isso que no versículo 21 fala, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele tem a vida em si mesmo, ele é a ressurreição e a vida, como ele afirma lá mais para frente aqui. Ao ressuscitar Lázaro, ele não depende de nada, ele é eterno. Outro ponto, então, ele é igual em autoridade também. No versículo 22, fala que o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então, quem realizará o julgamento, quem decidirá o nosso destino final é Jesus Cristo. É Ele que trará a palavra final sobre as nossas vidas, sobre o nosso destino. Deus, né, como juiz de toda a terra, como Abraão fala, não fará justiça o juiz de toda a terra. Esse juiz de toda a terra confiou todo o julgamento a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele possui a maior autoridade, ele é a autoridade absoluta desse universo e julgará todas as coisas, porque todas as coisas estão debaixo da lei de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas, tudo pertence a ele e todos prestaremos contas a Deus. Outro ponto então, que talvez é um super absurdo também para os judeus, é que ele é igual em honra. Versículo 23 fala que a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Cristo aqui afirma algo que é absurdo para todos os judeus daquela época. Que Cristo, toda adoração, todo louvor, toda honra que nós prestamos a Deus, que não compartilha a sua glória com ninguém, Cristo fala que essa honra também deve ser dada ao Filho. Que o Filho também é Deus, o Filho também faz parte da Trindade Santíssima e deve ser igualmente honrado, igualmente adorado. Ele ainda afirma que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aquele que não tem o Filho, não tem o Pai.
Então aqui a gente tem a exclusividade do cristianismo, é somente por Cristo. Cristo afirma depois também, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Não existe salvação por meio de outro nome, não existe outro caminho para Deus, não existe outra forma de atingirmos a vida eterna. Somente por Cristo. Quem não tem o Cristo terá, como veremos no final, uma vida de tormentos, terá o juízo eterno sobre si, no seu corpo físico, na sua ressurreição física, estará eternamente perdido. Então Cristo aqui assume essa exclusividade também, que é o Deus de Israel, o único Deus, o único que recebe toda a honra. Essa honra também vai ao Filho, porque o Pai e o Filho são um. E por fim, aqui ainda nessa parte de igualdade, Jesus também toma igualdade na sua palavra, na sua verdade, na autoridade que tem a sua palavra. No versículo 24, então, ele fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, a sua palavra e a palavra daquele que enviou é a mesma, tem o mesmo peso. Então, esse que ouve e crê tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, da mesma forma que Deus fala e toda a sua palavra é verdade, devemos ouvi-la, Cristo também, tudo o que Cristo falou é conforme o conselho de Deus Pai. Tudo o que Cristo ensinou está conforme o conselho de Deus Pai. Todo o peso, toda a autoridade, todos os mandamentos de Deus Pai, da mesma forma, tudo que Cristo falou, mandou e ordenou, nós devemos igualmente ouvir e ter em nosso coração. Então Cristo afirma aqui então a sua divindade. Esse homem aqui, esse Galileu que está diante desses poderosos lá da época, afirma que ele é Deus. Ele é verdadeiramente Deus, como o credo lá de Calcedônia coloca. Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação nas suas naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus e deve ser igualmente honrado. Caso contrário, você está desonrando o próprio Deus. E chega ao segundo ponto, então, da nossa meditação, que fala sobre essa ressurreição. Ele fala sobre duas ressurreições, na verdade. A primeira aqui é a ressurreição espiritual, onde ele afirma no versículo 22, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, versículo 25. Né? Então é a hora que já chegou, já está acontecendo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então aqui está falando de algo maravilhoso, que é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra do Filho, aquele que ouve a voz do Filho, passa da morte para a vida, é ressuscitado, recebe essa vida espiritual. E essa analogia que nós vemos por toda a palavra de Deus, que os ímpios, os incrédulos, eles estão mortos, são comparados a mortos, porque eles não podem ouvir, não podem ver, não podem seguir, não podem adorar, não podem louvar, não podem honrar a Deus. Somente aqueles que são vivos que podem honrar ao Filho e a Deus Pai. E também ao Espírito Santo. Então Jesus Cristo fala que para ter essa vida nós precisamos ouvir a sua mensagem e crer. Crer em Jesus Cristo. É tudo isso que nós vemos no Evangelho segundo João. Aqui nós vemos isso direto. João capítulo 3, que é muito conhecido, que é aquele que crê tem a vida eterna. Até o final, no João capítulo 20 também, onde afirma o objetivo desse Evangelho, fala que é para crer e crendo tendo a vida, tem a vida eterna. Então João capítulo 20, versículo 31. 30 e 31, na verdade, vê Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não existe vida em outro lugar. Jesus Cristo é a única fonte de vida. Ele, o Pai e o Espírito Santo, só procede vida da Trindade Santíssima, de nenhum outro lugar, não há forma nenhuma de sobreviver a não ser pela misericórdia de Deus. Então ele fala sobre essa ressurreição espiritual, mas fala também da ressurreição física. Do versículo 27 a 29 fala que ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem, aquele título que nós vemos lá no livro de Daniel, aquele que julgará todas as coisas. Esse Filho do Homem é Jesus Cristo. Jesus então afirma aqui 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ainda não vem a hora e já chegou, mas vem a hora no futuro em que todos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
Então existe uma realidade que pode ser muito assustadora, que só tem 2 destinos finais. Aqueles que fizeram o bem, que receberam a ressurreição para a vida, e aqueles que fizeram mal para a ressurreição do juízo. Então aqueles que fizeram bem, aqueles que ouviram a palavra de Deus, aqueles que creram no nome de Jesus Cristo. E nós sabemos que só podemos crer e ouvir se nós recebemos vida, que a nossa fé sempre precede, quer dizer, a ressurreição, a regeneração do Espírito Santo sempre precede a fé, que é o que Paulo afirma em Efésios 2, quando temos essa analogia bem conhecida também sobre os mortos, falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós seguíamos o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós estávamos mortos. Versículo 4 fala que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mais para frente fala não de obras, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, fala que a fé é dom de Deus. Então nós sabemos que a regeneração precede a fé. E nós somos salvos então para as boas obras, como o Tiago afirma, uma fé sem obras é uma fé morta. Então aqueles que fizeram bem, o bem segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus, porque receberam um novo coração, uma renovação da mente, estão agora capazes de ouvir a palavra de Deus, têm vida agora para poder ver, ouvir e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esses praticaram bem, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todos os outros, todos os demais, eles serão ressuscitados no fim do dia, terão um corpo físico, mas ressuscitarão para o juízo eterno. Então essa é a realidade que nós temos, que Jesus Cristo é aquele que decidirá todas as coisas. Então a resposta principal que nós sempre devemos dar é: quem é Jesus Cristo? Ele é um carpinteiro qualquer, um galileu que existiu naquela época, que não era Deus? Ele era um bom mestre? Ele era um rebelde qualquer? Ou ele era o Filho de Deus? Aquele que possui a plenitude, a expressão exata do seu ser. Quero acabar lendo aqui Hebreus, que fala sobre essa revelação de Deus, fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, que fala, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas. É o que nós temos em João capítulo 1 também. Fala que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele é o Deus na sua glória plena, a expressão exata, plena do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Então quem é Jesus Cristo para você? Quem você ouve? Quem você segue? Quem você prega? Quem você anuncia? Então que possamos ouvir a sua mensagem e crer em Jesus Cristo, porque Ele é verdadeiramente Deus. Amém?